Boa tarde a todos, aqui é Daniel Marques, repórter da Arco Advice, e hoje a gente faz uma entrevista do Direto da Fonte especial com o senador Marcelo Castro, que além de vice-líder do MDB, foi escolhido relator do orçamento de 2023. Boa tarde, senador. Boa tarde, Daniel. Um prazer muito grande me dirigir aos ouvintes da Arco Advice, essa consultoria muito importante que tem no Brasil. Senador, a gente sabe que o orçamento é uma peça extremamente complexa. A gente vê lá os arquivos, são páginas e páginas, e o trabalho do relator do orçamento também é muito complexo. Tem que lidar com muitos interesses do governo, da oposição, de cada parlamentar específico. Mas entre todos esses elementos, o que o senhor acha que vai ser o maior desafio na relatoria do orçamento do ano que vem? Bom, o maior desafio que nós temos, isso já vem há 8 anos, é a escassez de recursos. Então, nós instituímos o teto de gastos e o Brasil tem 10 anos que não cresce. Nós temos 8 anos que temos déficit primário, que isso é uma tragédia do ponto de vista do equilíbrio fiscal. Por quê? O normal seria que o país fizesse superávit primário todos os anos para ir abatendo os recursos da dívida, ir pagando a dívida, os juros da dívida e amortizando o capital. Nós não estamos fazendo nada disso. Todo ano nós temos um déficit primário. O que é o déficit primário? É tudo que o país arrecada menos o que gasta. Então, nós estamos há 8 anos consecutivos que nós gastamos mais do que o que arrecadamos. Se nós já temos uma dívida astronômica e não estamos pagando juros da dívida, nem estamos amortizando a dívida e ainda estamos colocando mais dívida em cima da dívida, isso está virando uma bola de neve e os recursos estão escassos, especialmente para os investimentos. Então, o Brasil hoje tem um equilíbrio fiscal muito frágil e uma capacidade de investimento ínfima. E você sabe que recurso público é essencial para promover o desenvolvimento do país, para impulsionar a economia, para gerar emprego, para gerar renda, para melhorar a vida das pessoas. Você imagina um programa como era o Minha Casa Minha Vida, fazendo milhões de casas pelo país. Você imagina a cadeia econômica que fica envolvida numa casa, da madeira à cerâmica, à telha, ao gesso do forro, ao piso, aos empregados que vão trabalhar, muitas vezes sem muita qualificação. Quer dizer, gera uma economia muito grande, quer dizer, movimenta a economia de uma maneira muito forte e isso promove o desenvolvimento, a empregabilidade aumenta e, evidentemente, que a qualidade de vida das pessoas. Quando o governo perde a capacidade de investir, como nós estamos hoje, que praticamente não tem mais o programa que virou Minha Casa Verde e Amarela, mas que o programa praticamente está paralisado. Então, isso daí estagna a economia. Então, este é o que eu vejo, o grande desafio do Brasil é o seu baixo poder de investimento. É possível encontrar espaço para investimento no ano que vem? Levando em conta que está muito apertado, tem previsão de déficit já, né? Pois é, o nosso investimento está baixo assim por um fator principal, que o país tem 10 anos que não cresce. Pela primeira vez na nossa história, pelo menos desde que se registra isso, e nós temos mais de 100 anos que registramos, nunca o Brasil passou 10 anos sem crescer. De 2010 para cá, se você fizer a média do crescimento do Brasil de 2010 para cá, nós crescemos 0. Então, um país que não está crescendo, que a população está crescendo, as demandas estão aumentando, precisa mais educação, precisa mais saúde, precisa mais infraestrutura, precisa mais assistência social, Bolsa Família, tudo mais. E o país está estagnado com a quantidade de 12 milhões de desempregados que nós temos, pessoas passando fome, evidentemente que isso é um grande desafio e o investimento fica ínfimo. Por quê? Nós temos o teto de gasto. As despesas vegetativas estão aumentando.
Se está aumentando e você não pode gastar além do teto, qual é o primeiro recurso que vai ser sacrificado? O do investimento. Por isso que o Brasil está investindo menos ano a ano. Então, o investimento do Brasil é ínfimo, é insignificante para uma economia que nós temos, de 10 trilhões de reais. O senhor vê alguma solução para isso? Arthur Lira tem falado recentemente muito na reforma administrativa, falou que quer retomar essa pauta. É uma solução para abrir um espaço ou não? Bom, ajuda. O Brasil precisa da reforma administrativa. Mas, em ordem de prioridade, eu não colocaria a reforma administrativa em primeiro lugar. Eu colocaria a reforma tributária. Porque o nosso sistema é um sistema completamente ultrapassado, anacrônico, um dos piores sistemas do mundo, é ineficiente, ineficaz. Ele permite a sonegação e o que é mais grave, talvez seja o sistema tributário mais injusto do mundo. Por que eu digo isso? Se você compara o sistema brasileiro, a arrecadação dos tributos do Brasil, com os países desenvolvidos, como por exemplo da OCDE, como é que lá eles arrecadam? Nós temos 3 fontes de arrecadação: o patrimônio, a renda e o consumo. Então lá, mais de 60% dos impostos que são arrecadados vem do patrimônio e da renda. E uns 30% só do consumo. No Brasil, é exatamente o contrário. Então, mais de 60% dos impostos que o país arrecada vem do consumo e em torno de 30% vem da renda e do patrimônio. Ora, quem tem renda e tem patrimônio? Os ricos. O pobre só consome. Então, o nosso imposto aqui no Brasil, ele é regressivo, ele é perverso. Ele cobra mais dos pobres do que dos ricos. Vou dar um exemplo aqui muito elucidativo. Suponhamos que um funcionário qualquer, um servidor qualquer, um trabalhador qualquer, ganhe R$5.000 por mês, que é um salário médio, nem muito grande, nem muito pequeno. Quando ele for receber o salário dele no final do mês, ele já deixa no caixa lá 27,5% de imposto de renda. Já fica lá, ele nem recebe. Se um rico, dono de uma grande empresa, todo mês ele tirar da empresa dele, na forma de lucros ou dividendos, para o sustento da sua família, ele tirar R$500.000 por mês, que é normalmente o que eles tiram, está entendendo? R$500.000 por mês, sabe quanto é que ele paga? Nada. Um pobrezinho que tem um Uno, que tem uma moto para fazer um delivery, ele paga IPVA. Um ricão que tem helicóptero, que tem jato, que tem iate, não paga nada de IPVA. Ora, um sistema desse não subsiste. Uma pessoa vai comprar um remédio para salvar um filho que está doente, paga 30% de imposto, cobrar imposto sobre remédio, que as pessoas precisam para salvar a sua vida, cobrar imposto sobre leite, sobre carne, sobre ovos. Não. Nós temos que fazer um sistema mais justo, que os impostos sejam cobrados menos do consumo, cobrado mais da renda, cobrado mais do patrimônio, fazer o que todos os países desenvolvidos do mundo faz, cobrar mais dos ricos e cobrar menos dos pobres. No Brasil é virado de cabeça para baixo. Você cobra muito mais dos pobres do que dos ricos. Eu estou dando um exemplo aqui do consumo. Agora, aumentar a arrecadação, né, diminuindo a porcentagem de pessoas que não pagam direito os seus impostos, pode até aumentar a arrecadação, mas não muda o limite de gastos, né? Então, até colo aqui com a próxima pergunta. O senhor acha que o teto de gastos ainda é viável para o ano que vem? E a gente está vendo o Congresso aprovando o piso dos enfermeiros sem indicar fonte, né? sem indicar um corte de outro lugar. Como que a gente faz para manter o teto viável? Não, eu acho que o teto ainda é necessário, né? E o governo não mandou ainda a sua proposta, mas acredito que vai mandar preservando o teto, né? Porque o teto eu acho que ainda é uma ferramenta importante para dar credibilidade ao país, não é? O que nós precisamos, evidentemente, é botar o país para crescer. Sem crescimento não há salvação. Nós estamos há 10 anos estagnados, o Brasil crescendo zero. Como é que nós colocamos todo ano 2 milhões de pessoas no mercado do trabalho e o país não cresce? As pessoas vão trabalhar onde? Não tem onde trabalhar.
só se for trabalhar no lugar dos que já estão trabalhando. Então, o que nós precisamos é promover o crescimento, o país voltar a crescer, voltar a desenvolver, voltar a gerar emprego, gerar renda para melhorar a vida das pessoas, senão não tem salvação. Uhum. E o senhor vê algum mecanismo que eu vejo que na oposição, no governo, apesar de métodos diferentes, todos falam em uma revisão da regra, ainda que ela seja mantida. O senhor vê essa possibilidade? Bom, tudo é possível, mas eu não vejo assim uma necessidade premente de se alterar essa regra. A não ser que mude a conjuntura, mas por enquanto eu acho, pelo menos é o consenso que eu vejo aqui no Senado, conversando com os senadores, eu vejo o mercado também, não é? Todos acham que o teto de gasto deve ser mantido. Agora, evidentemente, que se vier um outro presidente da República que seja eleito no próximo, agora é neste ano, para governar no próximo, e ele tiver outra proposta, aí tudo bem, vamos discutir dentro de uma nova realidade. Mas, por enquanto, eu acho que ainda é um instrumento que é válido. Uhum. O Ministério da Economia, ele defende uma desvinculação dos gastos, né, que a gente tenha o mínimo da educação, o mínimo da saúde, como forma de dar certa liberdade na gestão do orçamento. O senhor concorda com essa proposta e acha que há possibilidade dela avançar? Bom, tem um ditado que diz, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O Paulo Guedes diz isso desde antes do Bolsonaro tomar posse. Né? Menos Brasília, mais Brasil, vamos empoderar o Congresso é que tem que definir as prioridades da alocação dos recursos públicos. Teoricamente, tem até algum fundamento, né? Então, deixa o Congresso livre, o Congresso é que vai definir para onde devem ir os recursos. Só que ele diz, mas não pratica. Nós estamos no último ano do governo Bolsonaro, ele diz isso antes do Bolsonaro assumir e nunca ele mandou essa proposta para desvincular os gastos que tem no Brasil, que você sabe que a gente tem menos de 5% de recurso discricionário. O resto tudo é engessado, 50% aproximadamente dos recursos do país, não é, vão para o serviço da dívida. Uns 20% vão para a Previdência. Aí você bota mais saúde, educação, infraestrutura, quando pensa que não sobrou praticamente nada. Então, o orçamento ainda não veio para cá, veio o LDO, não trata desse assunto. Se vier o orçamento propondo essa desvinculação, nós vamos estudar. Mas ele fala e nunca propõe. A gente só pode trabalhar sobre fato concreto. Então, se houver uma proposta do governo Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, propondo a desvinculação das receitas da União, vamos dialogar, vamos estudar. Isso não é bicho-papão. Uhum. O senhor não vê a possibilidade disso vir do Congresso, ou não pode? Tem que vir deles? Não, tem que vir do governo federal. O governo é que tem que propor isso daí. Uhum. Agora, falando sobre o controle do Congresso, sobre o orçamento, a gente viu um crescimento da fatia do orçamento que o Congresso tem liberdade ali para indicar com a figura ali das emendas de relator, que fez toda essa mudança. Mas também foi alvo de uma grande polêmica, a gente viu que saiu nos jornais, pela falta de transparência. E o senhor foi relator de uma resolução que propôs dar transparência a essas emendas de relator. Essa transparência realmente será efetiva nesse orçamento? E como que vai ser esse tema das emendas de relator, vai ser tratado nesse ano? Bom, essas emendas de relator, Daniel, elas sempre existiram, numa qualidade pior do que é hoje. Então, se hoje se faz crítica a essas emendas de relator, mais crítica merecia quando era feito antes. Por quê? Porque elas eram feitas sem nenhuma transparência. Como é que normalmente aconteciam essas emendas? Um determinado relator entrava no entendimento com um ministro de um determinado partido e colocava lá naquele ministério, suponhamos, o Ministério da Saúde, que já tinha o seu orçamento, ele fazia uma emenda de relator, digamos, de 2 bilhões de reais. E aí esses 2 bilhões de reais em RP2, combinado já com o ministro e com os líderes daquele partido, eles pegavam aquele dinheiro e rateavam entre eles. E o restante do Congresso, dos outros 500 deputados, dos outros 81 senadores, não sabiam para onde o recurso ia, não tomavam conhecimento, não participavam de nada. Hoje,
hoje, pelo menos, está mais democratizado. Qual é a crítica honesta que se faz à emenda de relator? É a sua discricionariedade. Ela é uma emenda com um poder discricionário maior do que as outras. Mas também tem benefício, porque ela é mais flexível e ela pode servir emergencialmente para cobrir uma determinada falha. Vamos supor, um município que está construindo uma creche, faltou um recurso. Então você pode alocar aquele recurso para concluir aquela obra e poder dar a sua função social. Então tem prós e tem contras. Então essas emendas de relator, com a decisão da Rosa Weber, né, a mesa da Câmara e do Senado baixaram a resolução. Eu fui o relator da resolução. Então o que é que eu fiz? Botei transparência total. Hoje todo o recurso de RP9, da emenda de relator, todos os recursos, obrigatoriamente na Comissão de Orçamento, elas são publicadas, para onde estão indo, qual o valor que está indo, para fazer o quê e quem está patrocinando aquilo ali. Quem foi que fez a solicitação para aquele recurso. O nosso problema não é o presente e o futuro, o nosso problema é o passado. Porque nos anos 2001 e 2002 não havia essa exigência, os relatores disseram que não tinham mais essa memória. Aí o que é que aconteceu aqui no Senado? O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, então oficiou a cada senador, eu inclusive fui oficiado, para dizer quais os recursos que ele havia indicado. Então nós tivemos que pegar a assessoria e ter um trabalho muito grande para ir atrás de todos os recursos que nós indicamos. E mandou, e os jornais estão publicando. Senador tal colocou tanto recurso para isso, senador tal colocou tanto para aquilo. Então, está parcialmente, ou pelo menos houve uma boa vontade de atender o passado. Mas o futuro não, o futuro é 100% transparente. Uhum. E as emendas parlamentares são uma ferramenta importante para dar maior vazão ao orçamento e atender às necessidades ali do interior, que às vezes o governo federal não tem visão sobre isso, né? Porque os deputados representam lá o eleitor e os senadores representam as unidades da federação, então sabem da necessidade que existe ali. Mas também é um instrumento político, de certa forma, porque o governo sempre vira o olhar para as emendas dos aliados ou dá mais espaço para emendas dos aliados. O senhor é um senador de um partido que, digamos assim, é mais independente do governo. Deve ter uma mudança no perfil das emendas que serão acatadas? Bom, deixa eu lhe dizer, essa é uma luta que vem de muitos anos. Quando eu cheguei aqui, em 1999, as emendas individuais e as emendas de bancada não eram impositivas, elas eram autorizativas. Foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato dele. E como é que os ministérios tratavam os parlamentares? A gente passava o ano todinho com as emendas individuais sem serem empenhadas, eles deixavam para empenhar só no final do ano e essas emendas seriam empenhadas de acordo com o bom comportamento ou o mau comportamento do deputado. Em relação às pautas do governo. Em relação às pautas do governo, nas votações no Congresso. Então, todo ministro tinha lá uma ficha do deputado. Por hipótese, eu pedi uma audiência com o ministro X. Quando eu chegava lá, ele tinha minha ficha. O Marcelo votou tudo a favor do governo, então vamos liberar aqui as emendas dele. Votou só 50% a favor do governo, vamos liberar aqui uma parte. Então, havia uma completa subjugação do poder legislativo, que nessa circunstância deixa de ser um poder legítimo, à subordinação ao executivo. Porque o parlamentar ficava inteiramente à mercê do humor do executivo para liberar ou não suas emendas. Então, quando o Henrique Eduardo Alves, que era líder do MDB, foi candidato a presidente da casa, eu era o seu primeiro vice-líder. E nas propostas que nós fizemos, por iniciativa minha, um dos itens que ele se comprometia com os parlamentares era de tornar as emendas individuais impositivas. E, de fato, nós fizemos isso em 2015. Depois, quando o Eduardo Cunha, que era líder do MDB, que foi candidato à presidência da Casa,
também por minha iniciativa, que eu era o primeiro vice-líder dele, por iniciativa minha, nós propusemos, né, aos parlamentares a impositividade das emendas de bancada. Aí foi uma confusão tão grande, impeachment, Eduardo Cunha foi cassado, isso não resultou em nada, mas agora em 2019, por iniciativa lá da Câmara, nós então tornamos as emendas de bancada impositivas. Então hoje o parlamentar tem as emendas individuais impositivas, tem as emendas de bancada impositiva e tem mais a expectativa das emendas de relator. Então hoje o parlamentar, quando chega aqui, quais são os recursos que eu tenho para destinar para o meu Estado? As emendas individuais, as emendas de bancada, não é? E as emendas de relator. Então isso, Daniel, falando aqui um português claro, isso foi um movimento do Legislativo em relação ao Executivo, o Legislativo se fortalecendo, se empoderando e deixando de ser submisso ao Executivo. O que é que nós temos, honestamente, que discutir hoje? É que haja um equilíbrio, que haja uma relação que possa cada poder dizer, bom, eu sou um poder autônomo, independente, embora tenha a obrigação de ser harmônico. Qual era o grande defeito das emendas de relator? É que elas não tinham limite. O relator anterior e o relator anterior do anterior tinham feito 30 bilhões cada um de emenda de relator. E eu dizia, fizeram isso por quê? Porque quiseram. E se eles tivessem querido fazer 100 bilhões? Teriam feito, porque não tem limite. E é evidentemente que ninguém no mundo pode ter poder ilimitado. Aí eu pus um limite, que o limite é exatamente a soma das emendas individuais com as emendas de bancada, que deu 16,5 bilhões, que deram 16,5 bilhões. A metade do que haviam feito. Então, hoje, nós temos um limitador que não pode ser mais do que esse valor aí. Então, foi um avanço muito grande que nós tivemos. Então, o que é que se pode questionar hoje? Isso está razoável? Precisa diminuir? Bom, isso o Congresso é que vai decidir. Eu sou o relator do orçamento e não vou fazer nada da minha cabeça. Eu vou fazer propostas, vou argumentar com os colegas, mas evidentemente que eu vou escrever aquilo que for do consenso, né, da média do pensamento do Congresso Nacional. Uhum. O senhor vê uma tendência de maior controle do Congresso sobre o orçamento, de continuar aumentando, que é se a gente traçar uma linha, o controle do orçamento tem pendido para o Legislativo hoje, né, em questão de crescimento, do que para o Executivo. O senhor vê que essa linha deve continuar crescendo, digamos assim? Não, eu acho que há um sentimento aqui de que não deve mais crescer do que isso aqui. E não pode crescer, porque nós botamos as emendas de individuais 1,2% da receita corrente líquida, colocamos as emendas de bancada 1% da receita corrente líquida e colocamos a trava no RP9, na emenda de relator. Então, hoje não cresce mais. Com a norma que está hoje, não dá para crescer mais. Vai ficar nisso daí. Agora, nós somos uma casa política, nós dialogamos. O novo governo que foi eleito, ele vai chamar o Congresso para negociar, para conversar. E nós estamos dispostos a isso daí. Nós temos que fazer o que é que precisa. O que precisa é o que eu tenho batido desde o começo. É aumentar os gastos públicos, aumentar os investimentos do governo federal. Para isso, nós precisamos arrecadar mais. Para arrecadar mais, nós temos que crescer mais, temos que produzir mais, temos que gerar mais emprego. Aí sim, crescendo mais, porque a capacidade de investimento do governo é muito pequena, é ínfima. E aí, se ficar tudo na mão dos parlamentares, o Executivo fica com o quê? Então, fica com uma quantidade muito pequena. Então, tem que chegar no equilíbrio. Estando crescendo, não. Tudo que crescer vai para a mão do Executivo, porque o Legislativo aqui já está com sua regra estabelecida. Tá certo. Eu acho que era isso, senador. Muito obrigado pela entrevista. Eu sei que a agenda está extremamente corrida aí, né? Então é uma honra sempre falar com o senhor. Olha, Daniel, um prazer grande, é a nossa obrigação, né? Prestar contas ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, daquilo que nós estamos fazendo aqui, representando o povo brasileiro.